Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer a nossa meta aí de batermos 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, certo? Domingão, tá? O Corinthians segue aí na preparação, né? Aproveitando essa data FIFA, essa pausa aí de 10 dias, que a gente entra em campo na quinta-feira, certo? Dia 14 de setembro, no jogo aí contra o Fortaleza. Depois temos mais 2 compromissos do Brasileirão e por fim, o primeiro jogo da Sul-Americana, né? O principal objetivo do Corinthians aí nessa temporada. Certo, família? Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Aproveitem, família. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, hoje temos a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino, tá? Corinthians e Ferroviária na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde, certo? O primeiro jogo aí aconteceu na quinta-feira lá na Fonte Luminosa, né? O jogo em Araraquara, ficou no 0 a 0, mas o Corinthians teve uma atuação superior à equipe da Ferroviária. E aí hoje tá o segundo jogo, né? O jogo decisivo aí da final do Campeonato Brasileiro. E a expectativa é de casa cheia, tá? De casa cheia na Neoquímica Arena pra gente prestigiar aí a vitória das Bravas, tá? Tô bem confiante aí em mais um título na nossa equipe feminina e quero saber qual é a expectativa de vocês, rapaziada. Lembrando que o jogo vai passar em TV aberta, tá? A Rede Globo aí vai transmitir a partida às 4 horas da tarde. Certo, família? Vamos pra cima, tá? O treinador Vanderlei Luxemburgo seguiu aí o ritmo de treinamentos, né, com a nossa equipe. E aí ontem ele encerrou a primeira parte de treinos. Vamos lá. O Corinthians jogou no último fim de semana. Folgou segunda e terça, aí treinou quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje, domingo, é folga novamente do elenco. Aí vai ter treino segunda, terça e quarta, e aí joga na quinta contra o Fortaleza, tá? Ontem o Luxemburgo utilizou 12 jogadores da base, tá? 12 jogadores aí do time sub-20, praticamente aí um time inteiro, né? E ao contrário dos demais dias de treinos, ele comandou no campo inteiro, tá? Normalmente ele estava fazendo atividades em espaço reduzido e tudo mais. Ontem foi o treinamento no campo inteiro, tá? Pontos positivos, tivemos aí a presença mais uma vez do Renato Augusto, a presença do Fagner, tá? Que foram jogadores aí que estiveram fora do derby contra o Palmeiras, tá? E esses dias sem jogos, segundo a comissão técnica do Luxemburgo, eles querem fazer um planejamento bem feito, um bom planejamento, para que nas próximas semanas, tá? Evitem lesões dos jogadores e que tenha o time descansado para os jogos da Sul-Americana. Como eu disse, é o principal foco do Corinthians, tá? Na teoria, fico muito feliz, é o que tem que ser feito. É o planejamento para focar na Sul-Americana. Na prática, não dá para confiar, né? Que a gente conhece a nossa diretoria, conhece a comissão e já fica com o pé atrás, né? Porque o grande planejamento deles tirou o Renato Augusto do derby, por exemplo. Tá? Então a gente já fica com o pé atrás e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora eu quero comentar sobre o Lucas Veríssimo, tá? Que é uma informação até do pessoal do meu timão, fizeram aí essa apuração e tudo mais, que a comissão técnica e a diretoria do Corinthians estão impactadas com a postura do Lucas Veríssimo, tanto dentro de campo quanto fora de campo, certo? Eles estão impactados com o futebol do Lucas Veríssimo, tá? Que aí eu já até comentei aqui em todas as partidas que ele fez. E o principal, com a postura dele, tá? A postura dele dentro e fora de campo, certo? Vou até pegar aqui o trecho que eles colocaram. O Lucas Veríssimo vem sendo uma espécie de líder dentro e fora de campo, com orientações e dicas aos mais jovens. Ou seja, o que era para o Fábio Santos fazer, para o Cássio, para o Gil, para o Fagner, que são jogadores com história dentro do Corinthians,
Quem tá fazendo hoje é o Lucas Veríssimo, que tem 4 jogos com a camisa do Corinthians. Porque é nato dele, é a postura dele em qualquer time. No Santos eu lembro que ele era assim, já era o líder do Santos. E aqui no Corinthians, pelo visto, não vai ser diferente. E isso é positivo, porque orienta, porque cobra, dá uma dica. Isso é muito bom, tá? Muito bom, e a gente sente falta no time do Corinthians. Como eu comentei, se o Gil erra, Fagner erra, Fábio Santos erra, o Cássio erra, é um silêncio descomunal. Quando o Murilo errava, meu Deus do céu, faltava cair o mundo em cima dele. O Gil reclamando, Fábio Santos, o Cássio sai da casinha. Então falta alguém com a postura de líder, e aí não é só a questão de erro, questão de acerto, elogiar o cara, orientar, falar, ó, essa movimentação, beleza, obrigado, acabou, tá? Então parabéns aí pro Lucas Veríssimo, que continue, tá, com essa postura de líder e tudo mais, que ele possa ter um futuro brilhante com a camisa do Corinthians, porque tecnicamente é um jogador muito bom, tá? Ainda mais com essa postura de líder e tudo mais, vai ajudar muito a equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Lucas Veríssimo tem potencial para ser o capitão do Corinthians? Bom, rapaziada, agora uma situação sobre o Pedro, tá? Atacante aí da equipe do Corinthians, que me chamou muita atenção. O staff dele está totalmente insatisfeito com a situação dele dentro do Corinthians hoje. Por quê? O atleta foi vendido no meio do ano para o Zenit, certo? O Zenit veio, comprou aí o Pedro. E a partir dessa venda, confirmou a venda, o Pedro vai para o Zenit e tal. Ele não apareceu mais, cara. Não apareceu mais no time. Antes disso, ele vinha entrando em alguns jogos. Teve, acho que um outro jogo que ele foi até titular. Tá, o jogo da Libertadores, se eu não me engano, que a gente já estava eliminado contra o Liverpool, ele foi titular. E aí teve uma lesão e tal, foi vendido, pronto. Nunca mais apareceu. E era até um ponto que a gente cobrava aqui. Pô, qual que é o sentido? O Pedro é relacionado todo jogo. Entre o Biro, o Romero, o Mosquito, o Wesley, o Adson, o Rojas, que era na época que eles estavam ainda, né? O Adson, o Rojas tinha acabado de chegar. Todo mundo joga, menos o Pedro, mas o Pedro tá lá todo jogo, relacionado. E aí o staff do próprio Pedro tá incomodado com isso. Tipo, por que o jogador não entra? Não é que ele tem que ser titular, não, 10, 15 minutos só pra entrar em campo, pra ver. A gente não lembra mais o futebol do Pedro. Por quê? Porque ele não joga. Amanhã vão completar 2 meses que ele não entra em campo com a camisa do Corinthians. O último jogo dele foi no dia 11 de julho. 11 de julho. Amanhã é dia 11 de setembro. Ele vai bater 2 meses, porque o Corinthians só entra em campo dia 14 contra o Fortaleza. E aí o que eu pergunto pra vocês? Qual a justificativa? Tá? Porque o Cássio, quando surgiu o Pedro, que é atacante, o Cássio falou, ó, desde que eu cheguei aqui, é o melhor jogador que eu vi da base pro profissional. Certo? Pô, alguma coisa esse cara tem. Entrou em alguns jogos, foi bem, outros nem tanto. Que é uma oscilação normal. E aí simplesmente some, tá? Outro ponto importante. O staff dele, o porquê que criou esse sentimento de insatisfação? Porque ele não foi convocado para a seleção pré-olímpica. Mas aí não tem como o jogador ser convocado se ele não tá jogando, tá? Esse é o argumento do próprio staff. E aí, por isso, gerou essa insatisfação, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Eu já havia falado disso há mais ou menos 1 mês atrás. Falei, pô, eu não entendo a ausência do Pedro. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, seguimos aqui com mais novidades, tá? Agora falando sobre Vitor Pereira. Ele deu uma entrevista, tá? Essa semana, falando sobre o futebol brasileiro, certo?
deu uma entrevista aí no evento Thinking Football Summit. E aí ele falou, ó, o que eu menos gostei no Brasil foi a falta de educação. Muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente A, B ou C, mas que há uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa, é do futebol em si, no que envolve o futebol. Às vezes passa do limite de emoção e dizem coisas que nós aqui não estamos preparados. Ele falou que é um traço cultural nosso, tá? Ele falou, ó, lá pode ser normal para eles. Já percebi que lá é algo um pouco cultural, mas para nós é um pouco difícil. Agora, a emoção de jogar com o estádio cheio é de arrepiar. É a coisa mais bonita de se ver no Brasil, tá? E aí ele reclamou também sobre a questão de falta de projeto, tá? Ele falou, ó, não é só um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória. E mesmo após a vitória, pode ocorrer tudo mal. No Brasil, é muita emoção. Pô, e é até difícil a gente ter que ler ou ouvir do Vitor Pereira falando sobre educação, falta de educação e tudo mais, para um cara que precisou mentir para sair do Corinthians, tá? Para mim é o primeiro ponto. Depois ele fala sobre a falta de projeto. Pô, o que o Corinthians queria com você era renovar. Você não quis, foi pro Flamengo. Não ganhou nem a Recopa, não ganhou a Supercopa, não ganhou o Carioca, não ganhou o Mundial. Certo? Aí caiu. Aí a pressão vem. Aí pronto, não tem projeto aqui. Ué, você tinha um projeto no Corinthians. Obviamente que a gente entende também um lado de um treinador no sentido de o Duílio não daria totais condições de contratação, de montagem de elenco, tá? Que foi um ponto que o Vitor Pereira já colocou. Você fala, pô, eu preciso de 3, 4 contratações. O cara fala que pode fazer uma ou duas. Como que eu vou ficar? Eu preciso fazer uma limpa no elenco. Não pode. Tá? Só qual foi o ponto? Ele mentiu para sair do Corinthians. Falou que era um problema de saúde da sogra que precisava voltar para Portugal. Aí vai e fica no Brasil comandando um rival do Corinthians. Um time que disputa os mesmos campeonatos. Pô, aí é complicado, né? Aí é complicado. Não conseguiu nem ficar no cargo para comandar o Flamengo dentro da arena. Nem isso ele conseguiu, tá? Mas enfim. Eu já percebi esse ponto sobre alguns treinadores estrangeiros, tá? Principalmente treinadores portugueses. Esse ar de superioridade do europeu, tá? Que eles colocam sobre o brasileiro, sobre o sul-americano em si. Isso é algo cultural de vocês também. O europeu, ele se acha superior a qualquer um, tá? Isso é cultural de vocês. Então, assim, pela nossa cultura, pela cultura de vocês, melhor você não falar nada. Melhor você não falar nada, tá? Não tem o que falar, não fala nada. Fala sobre os times que você viu aqui no Brasil, sobre variações táticas, sobre o nível do futebol brasileiro, aí é a sua opinião, beleza. Mas não, você vai numa palestra para falar e aí vem reclamar da falta de educação do futebol brasileiro. Logo você, aí é difícil, né, rapaziada? Aí é difícil defender o senhor Vitor Pereira. E digo mais, tá? Quem me conhece aqui, quem acompanhava meus vídeos, sabe que eu gostei do trabalho do Vitor Pereira à frente do Corinthians em 2022. Para mim foi um trabalho bom, tá? Do treinador Vitor Pereira à frente do Corinthians. Agora, atitudes extra-campo, a saída dele, tudo mais, esse tipo de declaração, pô, aí não tem condições alguma. O treinador Vitor Pereira, na temporada de 2022, eu gostei. Tá? Eu gostei. Pra mim foi uma temporada positiva pro Corinthians. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí, falando em treinador pra equipe do Corinthians, tá? Um ponto que foi levantado pelo Samir Carvalho é que nenhum dos dois candidatos à presidência do Corinthians quer o Luxemburgo para 2024. Temos dois candidatos atualmente, tá? O André Negão e o Augusto Melo.
O André Negão da Renovação e Transparência, né? Da chapa, então, da situação. E o Augusto Melo é oposição. Pro André Negão, tá? O nome ideal para 2024 seria o do Mano Menezes, certo? Treinador que já comandou o Corinthians, que teve passagens aqui até na época do Andrés e tudo mais. O Mano Menezes, nesse momento, tá livre no mercado. Não sei se assume algum clube agora nessa reta final do ano, né? Acho difícil. Deve segurar até o fim da temporada, né? Para pegar um time do zero, né? Começando a temporada de 2024, com pré-temporada, janela de transferências e tudo mais. Por outro lado, temos o Augusto Melo, que é a oposição, né, do André Negão. E o nome que ele prefere para 2024 é do Juan Pablo Vojvoda, que atualmente é o treinador do Fortaleza. Vale lembrar que o próprio Corinthians tentou a contratação do Vojvoda, tá? Teve uma conversa bem por cima, mas o Vojvoda falou, quero continuar no Fortaleza, porque estava no meio da temporada. Eu acho que foi agora, entre trazer o Cuca e o Luxemburgo, o Duírio consultou o Vojvoda. Ele falou, não vou sair no meio da temporada, deixar o Fortaleza e tal. Agora, finalizando a temporada, tendo uma nova proposta, uma nova diretoria e tudo mais, aí é algo a se conversar, tá? E vou falar pra vocês, entre o Mano Menezes e o Vojvoda, sou muito mais o Vojvoda, tá? Sou muito a favor. Que, inclusive, é o nosso adversário de quinta-feira agora e é o nosso adversário na semifinal da Sul-Americana, tá? É um treinador que faz um trabalho muito bom à frente do Fortaleza, tá? Já há alguns anos, né? Um treinador aí que foi achado no futebol sul-americano. Não tinha um currículo excelente, não estava em um grande time, nada. Mas o Fortaleza foi lá, mapeou, olhou, falou, vamos trazer, o cara é bom. Que é um trabalho de pesquisa, que é um trabalho de busca no mercado, de análise, que falta para nossa diretoria hoje, tá? Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, pensando apenas em treinador, qual seria o nome ideal para o Corinthians no ano que vem? Mano Menezes ou o Juan Pablo Vojvoda? Eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!